Há muitos de vocês a quem chegou o tema de hoje, para que Deus criou tudo quanto existe, é um questionamento que a gente pode dizer tirado da filosofia. Talvez haja duas grandes perguntas e três grandes posturas a respeito de Deus. Quais são as duas perguntas? Se ele existe. E a segunda pergunta é dupla. Por quê e para que ele criou as coisas que existem? A primeira pergunta, a gente tem três posturas. Eu ia dizer atentamente. Doidice da cabeça da pessoa. A gente tem três posturas para essa pergunta. Primeiro é o crer ou acreditar. Segunda é o saber. E a terceira é o não crer. Então, você, diante dessas três posturas, e não vai ser sobre isso que eu vou discorrer, mas eu queria colocar esse panorama para poder ficar mais fácil de entender o porquê do tema de hoje. Eu me coloco na segunda postura, saber. Há um filósofo judeu do século XII chamado Moshe Ben Maimon, conhecido na filosofia, na medicina, como Maimônides. Viveu na Espanha durante o período dos Almohadas e quando começa a perseguição ele foge para a terra de Israel e depois vai para o Cairo, que é onde ele vai desenvolver todo o seu trabalho como rabino à frente da comunidade judaica do Cairo e como médico pessoal do sultão Saladino. Ele escreveu muito e fez um comentário sobre toda a lei judaica. O maior desses comentários, chamado de, muitas vezes, porque são 14 volumes, em hebraico 14 se escreve Yod e Dalet. O Yod vale 10 e o Dalet vale 4. Então, Yod e Dalet é o jeito em hebraico como se diz 14. E aí, Yod e Dalet, essas duas letras em hebraico, formam a palavra mão, Yad. E aí o livro foi chamado, com uma expressão do Êxodo, de Yad Hazaká, mão forte. Ele chamou o texto, ele mesmo chamou o texto de Mishneh Torah, a repetição da Torá, a repetição da lei. O primeiro livro desses 14 começa da seguinte forma: Yesod ha-Yesodot ve'amud ha-Chochmot leda'a sheyesh sham matsui rishon. O fundamento dos fundamentos e a coluna da sabedoria é saber que existe um ser que é a causa primária de tudo. Seguindo os passos de Maimônides, eu não simplesmente acredito que exista um Deus. Eu sei que existe um. Portanto, eu fico com a segunda postura, do saber. Mas aí, quando a gente se depara com aquelas perguntas possíveis, o porquê e o para quê, eu não vou me deter no porquê Deus criou.
seria fazer, acho que mais teologia, mas do para que Deus criou todas as coisas quando existem. Se a gente for interrogar uma pessoa de fé, um crente, um cristão, um judeu, um muçulmano, um babalorixá, um mago, muito provavelmente, e talvez seja a resposta que esteja rodando aí na cabecinha de vocês, para que Deus criou? Muita gente vai responder que é para que possamos louvar a Ele, enaltecer sua santidade e outras coisas do mesmo tipo. Agora, se a gente reparar, isso não parece fazer sentido nenhum. Deus nos cria para que o louvemos, para que o glorifiquemos. Isso, para mim, e se a gente for analisar na mentalidade da Bíblia, não faz sentido nenhum. Por quê? Se a gente acredita que Deus, ou como é chamado no meio esotérico, nos princípios herméticos, se Ele é o todo, se Ele é o absoluto, se Ele é o infinito, que necessidade tem de um louvor, de um engrandecimento àquele que não precisa de absolutamente nada? Então, responder a pergunta de para que Deus criou tudo, dizendo que é para que nós o possamos louvar, se eu não me engano, Agostinho de Hipona, Santo Agostinho de Hipona, dá uma resposta desse tipo, que é para que o possamos louvar, engrandecer e conhecer. Deus, portanto, sendo absoluto, sendo infinito, sendo o todo, não precisa de absolutamente nada disso. Sem nós, Ele seria infinitamente perfeito. Nada acrescentaria à sua existência, o existirmos ou não. Plotino, um filósofo neoplatônico, na verdade ele funda o neoplatonismo, ele vai dar à filosofia de Platão uma interpretação mística. Plotino vai entender, e eu acho que o salmista vai muito por essa linha também, de entender que nós emanamos da divindade. Nós, portanto, temos uma essência que é divina. E lá no Salmo 82, verso 6, o salmista diz: vós sois deuses. Jesus depois vai repetir isso lá no Evangelho. Vós sois deuses. Então, para que foi que Deus nos criou? Se não foi para louvá-lo, engrandecê-lo, conhecê-lo. Se olharmos com atenção para a Bíblia, perceberemos que as pessoas, aquelas pessoas que mais foram consideradas grandes ou queridas por Deus, desempenharam, colocaram em ação, em ato, algumas características específicas. Dentre tantas, eu vou destacar só duas aqui. Dois termos: tzedek e mishpat. Tzedek, justiça social, e mishpat, tzedek é justiça social, mas descamba mais para a fraternidade. E o mishpat é justiça no sentido positivo, de aplicar sanções. Deus criou o ser humano para dar ao próprio ser humano a oportunidade de desprezar o mal e achegar-se ao bem.
Kant coloca essas duas coisas, fazer o bem e evitar o mal, como os princípios que estão além da capacidade racional do homem, na crítica da razão pura. O homem não entende o que é o bem e o mal. Ele simplesmente tem que evitar o mal, e praticar o outro, o bem. Agora, imaginemos a seguinte situação. Se nós não tivéssemos o corpo físico, se não tivéssemos a materialidade, vivêssemos como almas ou como puros espíritos, em uma realidade em que não pudéssemos ajudar ninguém, porque se fôssemos só espíritos, já éramos todos perfeitos. Já teríamos atingido aquilo para o qual existimos. Deus, meus caros, em sua infinita sabedoria, criou o mundo físico com todos os males que existem no mundo físico, as doenças, a pobreza, a ignorância, os preconceitos, o ódio, a injustiça, onde tantas vezes impera o despotismo, a corrupção, a tirania, o domínio dos piores sobre os melhores. Para quê? Leibniz, que é um filósofo por quem eu tenho grande afeição, diz que este mundo, na verdade ele chamava este mundo como o melhor dos mundos possíveis. Deus tinha um leque diante de si com todas as possibilidades de mundos, mas ele escolheu este, apesar de todos os males, apesar de todas as sombras, apesar de todas as dificuldades. Meus caros, segundo Leibniz, este é ainda o melhor mundo que poderia existir. Por quê? Para quê? Essa, meus caros, para que Deus fez isso então desse jeito, é a pergunta-chave. Para que Deus criou esse mundo assim tão imperfeito? Para nos dar a oportunidade de sermos melhores, de nos afeiçoarmos ao bem, de buscarmos a justiça, a fraternidade. Exemplos concretos disso? Vamos lá. Para que exerçamos a cura como médicos, como enfermeiros, como técnicos de enfermagem. Para exercermos a segurança como policiais, militares, policiais civis, segurança de bairro, para exercer a vida, vejam, para exercer a vida como pais, como mães, como tutores, para exercer a educação. Eu tenho que puxar, né? Não rouba a sardinha para o lado da gente, né? Não, eu não roubo. Para exercer a educação como professores responsáveis, sabendo que aos seus cuidados existem pessoas que têm uma família, que têm um futuro, que têm dignidade e que merecem ser respeitadas e receber de nós o melhor. E dessa forma, meus caros, os seres humanos criados por Deus têm a grande oportunidade, o grande prazer de poder fazer o bem. Isso está relacionado com aquela ideia repetida lá no Gênesis 1, verso 26, que diz que nós fomos criados conforme a imagem e segundo a semelhança de Deus. Aí parece que a gente volta lá para Plotino, né? A emanação divina, o vós sois deuses lá do Salmo. Então, para que é que nós existimos?
para evoluirmos, praticarmos as virtudes que são tão maravilhosas e tão divinas. E quanto mais praticarmos o bem, tanto mais nos aproximaremos da perfeição. Daquela perfeição, mesmo que a gente considere inatingível. Porque afinal, dentro de nós, existe uma centelha divina. Uma faísca de Deus que brilha dentro de nós. Jesus, certa vez, disse que, se tiverdes fé, fareis coisas maiores do que aquelas que eu estou fazendo. Quando a gente pensa em atingir essa perfeição que a gente considera inatingível, cujo modelo é o grande arquiteto do universo, que nós, como nós aqui na maçonaria chamamos a Deus, o grande arquiteto do universo, o Deus Supremo, eterno e imutável, meus caros, esse há de ser o nosso propósito, o motivo pelo qual existimos. Esse deve ser o nosso propósito. Esse deve ser o nosso propósito, o motivo da nossa existência. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo que, segundo a crença dele, no céu, ele com certeza já se julgava estando no céu. Ele com certeza ali encontraria muita gente ateia. Porque se Deus, esse Deus que a gente acredita ou sabe, ou mesmo que não acredite, é um Deus de amor, Deus, a gente chega lá no céu, vamos supor que está lá, e o juízo final acontecendo, aí Deus olha para a pessoa: ei, você praticou que religião? Ah, eu fui candomblé. Ah, eu fui católico. Ah, eu fui de qualquer denominação cristã aí. Ah, eu fui budista. Ah, eu fui kardecista. E Deus é alguém que vai a um supermercado de alma atrás de rótulos e prazos de validade? Eu acho, como na minha crença, quando a gente chegar diante de Deus, Ele não vai perguntar se acreditamos nele, que confissão religiosa praticamos, mas que bem nós fomos no mundo, que boas ações nós fizemos em prol dos outros e de nós mesmos. Aí sim, a gente chega diante dele de cabeça erguida, sabendo que o salmista não estava me enganando quando disse que eu era Deus, não. Aqui na maçonaria, vocês repararam uma parte, a gente nunca começa uma sessão sem ter pelo menos 3 coisas. Primeira, os irmãos reunidos. Eu, como presidente da loja, não posso chegar ali sozinho e começar uma sessão maçônica, porque eu preciso de ter o quórum para poder começar. Então eu preciso que os irmãos estejam aqui. Primeira coisa. Segunda coisa, está aqui neste altar o livro da lei, a palavra de Deus, seja ela a Bíblia. No nosso caso aqui no Ocidente, a gente usa a Bíblia, mas no mundo islâmico usa o Alcorão, o livro da fé que a pessoa confessa, que sirva de modelo para ele. E a terceira coisa, então, essa segunda, que é a Bíblia, a gente pode estendê-la para Deus. A gente não começa uma sessão maçônica sem os irmãos reunidos, sem a presença do grande arquiteto do universo e sem a bandeira nacional. Porque nós respeitamos o homem e o amamos, nós respeitamos a Deus e o amamos, e nós respeitamos a pátria e a amamos. Meus caros, disso tudo que ficou dito,
Se vocês saírem daqui com essa frase, vamos praticar o bem e evitar o mal, eu terei considerado que eu fui um orador feliz. Porque dentro de nós ficou aquela mensagem principal: façamos o bem e destruamos o mal.